Olá, meus alunos do terceiro ano. Vamos a mais uma aula de física. Nesse momento, continuando o estudo de capacitores. Nós já vimos algumas fórmulas de capacitores. E vamos só lembrar o que é um capacitor. Capacitor são dispositivos eletrônicos bastante simples, usados para armazenamento de cargas. Os capacitores eles podem ser associados e essa forma de organização é para que a capacitância mude tanto para valores maiores quanto para valores menores. Nós já usamos essa forma de capacitância, C igual a Q sobre U ou sobre V, onde C é a capacitância, Q carga e U é o potencial elétrico, dado capacitância em farad, carga em coulombs e potencial elétrico em volts. Mas nós vamos para mais uma fórmula, os capacitores de placas paralelas. É um dos tipos mais simples de capacitores e ele determina a capacitância usando uma fórmula que relaciona a permissividade, a área e a distância. Essa permissividade ela tem um valor fixo, vocês vão ver nas questões. A área é dada em metros quadrados e a distância deve estar em metros. Um exemplo aqui de capacitores de placas paralelas. Calcule o módulo da capacitância de um capacitor de placas paralelas de 0,0,5 metros quadrados, é claro que aqui é a área, né? Espaçados ou a distância de 0,5 milímetros, que é o mesmo que 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. Mandou você adotar a permissividade 8,85 vezes 10 a menos 12 e seria farad por metro a unidade. Área 0,05 metros quadrados, distância 0,5 vezes 10 a menos 3 metros, permissividade 8,85 vezes 10 a menos 12. Usando a fórmula, capacidade é igual a permissividade vezes a área. Então, a permissividade, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes a área, que é 0,05. Multiplicando aí, ó, dividido por 0,5 vezes 10 a menos 3, que é a distância. Multipliquei 8,85 por 0,005 e achei 0,04425 vezes 10 a menos 12. Conservei a potência aqui. Dividido por 0,5 vezes 10 a menos 3. Dividindo 0,04425 por 0,5, você vai ter 8,25. O que eu fiz aqui na potência? Conservei a base. Como é quociente de potência, eu fiz o quê? Peguei a primeira e era para subtrair pela segunda. Aí menos 3 fica mais 3. Então, 12, menos 12 mais 3 ficou, dava 0,0085. Então, eu transformei e coloquei a menos 11 aqui. Tá? Foi uma transformação que foi feita aí. Aqui nós temos alguns exemplos de capacitores. Aqui nós vamos ver a capacitância, de que depende. Aqui é uma estrutura, tem cargas, tem diferença, tem a área e os elétrons positivos e negativos. Lembrando que os elétrons são os que vão para passar de uma corrente para outra, porque os positivos são prótons, eles não atravessam as correntes. Então, os capacitores podem ser associados visando uma capacitância específica. As associações podem ser de 3 formas: série, paralela e mista. E nós vamos ver hoje só a série. Aqui um exemplo de associação em série. Série que está aqui, ó, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3 e aqui tem um capacitor N, que pode ser quantos você tiver. E o SEC, que quer dizer que capacitância equivalente, né? Na associação em série, a armadura negativa do capacitor está ligada à armadura positiva, como nós vimos na gravura anterior do capacitor seguinte. Quando os capacitores são ligados em série, como a gente viu lá na figura, a carga da associação é igual para todos os capacitores, ou seja, o Q do primeiro capacitor é igual ao Q do segundo, que é igual ao Q do terceiro, que é igual ao Q que vai aparecer em toda a questão. Portanto, a diferença de potencial elétrico, que nós vamos ver aqui como DDP, é expressa por C, que é igual a Q sobre V, ou C, que é igual a Q sobre U. E a diferença de potencial, que é o U, é a soma entre os condensadores. O condensador 1 mais o 2 mais o 3 mais quantos vocês tiverem, né?
Lembrando que o U eu posso encontrar com o Q, ó, C igual a Q sobre U. Para a capacitância equivalente, ou capacidade do condensador, ela é dada por... O que eu faço? O inverso da capacidade de equivalência, ou seja, 1 sobre Q, é igual a 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre o capacitor 2, mais 1 sobre o capacitor 3, mais 1 sobre o capacitor N, que quantos você tiver. Pode ser que você não tenha só 3, pode ser que você só tenha 2. Então, cada capacitor aí, você vai fazer o inverso dele. O inverso é colocar o 1 sobre ele. Exemplo aqui, ó. 3 capacitores são ligados em série. A capacitância do primeiro é expressa por 5 microfarad. Assim, a capacitância do segundo é 3, do terceiro é 7 microfarad. E está associada, combinada por uma DDP de 12 volts. O que eu quero? A capacidade equivalente, depois eu quero a carga do capacitor, depois eu quero a diferença de potencial. Aqui está a figura, né, mostrando como é que ele foi associado, e aqui eu vou fazer a capacidade equivalente. 1 sobre Q, lembrando que é 1 sobre o inverso, né, 1 sobre 5, 1 sobre 3 e 1 sobre 7. O que nós vamos fazer com o 5, o 3 e o 7? Nós vamos tirar o menor múltiplo comum. Como eles são todos números primos, ou seja, o 5 só divide por 5, o 3 por 3 e o 7, você pode multiplicar. 5 vezes 3, que dá 15, vezes 7, que você vai achar 105. O que você vai fazer aqui? Você vai dividir o 105 por 5 e multiplicar por 1. 105 por 5 dá 21, 21 vezes 1 dá 21. Pega o 105, divide por 3, você vai achar 35. 35 vezes 1 dá 35. Pega o 105 e divide por 7, você vai achar 15. 15 vezes 1 dá 15. Conserva aqui o capacitor equivalente e soma. 21 mais 35 mais 15, que dá 71, e deixa o 105. Aí você vai fazer aqui meios pelos extremos. O 71, capacidade equivalente, né? Ó, 71 vezes C é Q, igual a 105 vezes 1. 105 dividido por 71, lembrando que todos os capacitores têm um microfarad, né? Então, quando eu dividir 105 por 71, eu encontrei... posso deixar assim, né? Alguns livros você vai ver assim, ou então você divide dessa forma aqui, ó. 1,4788 microfarads, que é o de cada capacitor que tem aqui, ó. Cada capacitor tem um micro, e eu não coloquei aqui só para facilitar o cálculo de vocês. A letra B pede a carga de cada capacitor. Eu disse a vocês que a carga ela é igual. O Q, que é o Q total, ou o Q equivalente, é igual a Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q3. E a diferença de potencial da questão, 12 volts. Então, lá no capacitor equivalente, eu achei o quê? 105 sobre 71. E igual a Q sobre 12. Mas vocês poderiam também usar aquele 1,74 lá que tinha lá na divisão. Fiz meios pelos extremos, só para ter aqui um número mais inteiro, tá? Então, multipliquei 71Q, 105 vezes 12, e achei 1.260. Dividi 1.260 por 71 e achei 17,74 micro, né? Já que nós estamos trabalhando com carga, né? Microcouro. No outro item, na letra C, pediu a diferença de potencial, que é a DDP, de cada capacitor. Onde, quando você olhar DDP, quer dizer diferença de potencial, é o U de cada capacitor. Porque aqui nós temos o U total, né? E o U total é a soma do 1 mais o 2 mais o 3. Aí vamos fazer aqui, ó. Q1, tá aqui, o Q é igual para todos. Aí o C1 lá na figura tinha 5 micro. Então eu fui fazendo aqui, ó. O U é igual a Q sobre C. No lugar do U ficou 1.760, ou 17,74 dividido por 5, que dá 3,548. Como aqui tem micro e aqui também, então eu cancelei e deixei apenas o volt. Aí vamos lá para o 2, ó, Q2 sobre C2. Toda vez que você for achar uma diferença de potencial, você pega a carga e vai dividir pelo capacitor. 17,74 dividido por 3 micro, cancelei, ficou 5,91, dá outros números mais, mas aqui é um valor aproximado, volts. Aí eu fui achar a diferença de potencial 3, é Q3 sobre C3.
peguei o Q que não muda, que é 17,74, dividido pelo 7, que é o capacitor 3, e achei 2,51. Esses foram os dados que nós temos aí de capacitores, que vocês precisam anotar.